Fala pessoal, beleza? E bom, pra começar o vídeo de hoje, eu gostaria já de começar dando uma bela de uma arrumada no nosso mapa. Na realidade, eu quero tirar esse trambolho gigante que fica voando, que é a nossa farm de ferro, a qual a gente fez no último episódio. Se você não viu, recomendo que você dê uma olhada aí pra fortalecer o canal. Mas pra ideia da decoração dessa farm, eu vou precisar de bastante recurso. Na realidade, vai ser o primeiro grande projeto do nosso mapa. Isso porque a gente vai precisar realmente capturar muitos recursos e com as ferramentas que eu tenho é uma missão e tanto. Para começar, como toda a base da minha estrutura vai ser com base em pedra, já que eu vou construir uma torre, nada melhor do que começar coletando algumas pedras, né? E bom, para isso poderia ou criar uma pequena farmzinha com lava, ou da forma mais fácil que eu acho, que seria procurando uma pequena montanha e derrubando. No nosso terceiro episódio, onde eu me preparava para ir à cidade ancestral, eu encontrei um bioma de gelo e logo ali perto tinha um daqueles biomas que tem bastante pedra e eu lembro que uma das ilhas que tinha nesse bioma era composta somente por pedra, né? Por bastante pedra. Eu já me preparei, construí várias picaretas de ferro, que é o que a gente tem no momento, e parti para essa pequena ilha. E dessa ilha eu vou tentar coletar o máximo de pedras que os meus recursos podem me proporcionar. Então, para começar a brincadeira, vamos já destruir toda essa ilha. Vamos lá. Na realidade, não a ilha inteira. Os itens que eu tenho não deu pra destruir ela por completo. Que merda, hein? Mas o que eu consegui destruir aqui, cara, já me surpreendeu bastante. Eu acredito que eu tenha feito 6 ou 8 picaretas de ferro. Destruindo todas as picaretas e menos da metade da ilha, eu consegui lotar o meu inventário de pedra. O que eu acho que já vai ser mais do que suficiente pro projeto que a gente tem hoje. E quem sabe até sobrar. E bom, eu vou precisar fazer algumas viagens pra levar todo esse recurso lá pra casa. E também já refinar tudo, pegar alguns outros recursos. Aqui atrás eu tenho uma ilha com alguns carvalho escuro que eu vou pegar também, que eu vou precisar bastante desses. E já vou me preparar pra gente começar a construir a nossa decoração da farm de ferro. Então já vamos lá. E bom pessoal, nesse momento aí eu comecei a fazer alguns ajustes aqui na farm, porque eu vou ter que levar agora os nossos Iron Golems lá pra baixo. Então eu tenho que abrir um pequeno buraco onde eles possam passar e cair lá embaixo. Alguns pontos para eu fazer isso, na realidade, é que aqui em cima a gente vai ter toda uma decoração à base de madeira, e se eu deixar a lava aqui tem um perigo aí do fogo se espalhar e destruir toda a minha decoração. E como lá embaixo a gente vai ter pouca madeira, eu vou isolar o lugar onde a gente vai extrair o ferro deles, então não tem problema. A gente vê que a gente tem também aqui um sisteminha de redstone que a gente vai ter que adaptar ele para que esse buraco passe. O que eu vou fazer aqui é basicamente quebrar ele e reconstruir com o espaço que a gente tem. Mas vamos continuar aí com a timelapse. E bom pessoal, terminei aqui, finalizei a primeira parte onde decorar. Esse aqui foi o nosso resultado. Cara, gostei bastante aqui do resultado. A shaders aqui, ela dá uma escurecida, né? Principalmente no horário do dia aqui, que tá contra o sol. Bom, eu gostei. Esteticamente eu achei bem bonitinho. Não tem que ficar apenas estético, né? Então a gente tem que fazer ela voltar a funcionar. Eu desliguei o sisteminha lá pra dar susto nos villager. Cara, agora vai ser a parte onde eu tenho que fazer ela voltar a ser funcional. Eu vou trazer eles através de uma correnteza pra um outro lugar, que vai ficar aqui atrás, onde eles vão ser queimados na lava e dropando os seus ferros. E através de um pequeno elevador de itens, enfim, que eu vou fazer aqui também, os ferros vão voltar e ser dropados dentro de alguns baús que eu vou colocar. E bom pessoal, aqui o que eu tenho que fazer, como eu falei, eu tenho que abrir uma pequena correnteza, onde a gente vai levar os nossos golems para serem mortos pela lava. Bom, foi nesse momento maravilhoso que eu dei um hit sem querer no golem e bom, fui de arrastas pra cima. Mas a gente continua. Como essa não vai ser a primeira vez que eu vou morrer pro golem, então eu decidi sacrificar o coitado pra continuar com as obras.
Bom, pessoal, depois de finalizar aqui a nossa correnteza, o próximo passo é somente colocar algumas placas. Essas placas elas vão servir para conter a correnteza de água e também para conter a lava, né, que vai matar os Iron Golem. Então eu já vou preparando aqui o caminho a qual os Iron Golems vão ser arrastados pela correnteza de água e sempre colocando as placas aí nos lugares onde a gente quer finalizar essa correnteza para dar início a uma outra, né? Assim a gente consegue fazer essas curvas. Bom, nesse momento eu me preparava para colocar os funis onde vai ser capturado os nossos ferros quando de repente cai um Creeper em cima de mim e me mata. E cara, eu não sei de onde esse Creeper surgiu porque tinha lava em cima. E bom, por ter lava em cima e ele ter quebrado as nossas placas, a gente perdeu todos os itens e enfim, vou ter que fazer vários funis novamente. Mas essa é a vida, né? Mas tá, vamos entender um pouco aqui de como que vai funcionar esse elevador de itens. Na realidade ele é bem simples, a gente usa de correntezas e assim como os Iron Golem e as entidades aqui do Minecraft, a correnteza também leva itens dropados. A gente só tem que achar uma forma de dropar os itens que vierem dos nossos funis para uma correnteza específica. E a gente faz isso usando um sistema de redstone bem simples, apenas usando um comparador, um repetidor, um liberador e alguns fios de redstone. Agora a gente só precisa conectar o nosso liberador ao nosso funil e com esse sisteminha dessa forma, apontando o nosso comparador, a traseira do nosso comparador para o liberador e continuando a carga a partir de um repetidor, a gente consegue então fazer com que os itens sejam sempre dropados quando estiverem dentro do nosso liberador. O sistema é bem simples, a gente utiliza da mecânica do funil e é bloqueado quando tem uma carga de redstone ligada a ele. Assim, sempre que tiver um item no nosso liberador, a gente bloqueia a carga, assim o nosso funil vai liberar apenas um item por vez, e essa mesma carga que bloqueia o funil, a gente utiliza para usar o liberador, que por sua vez dropa o item na correnteza. E para subir os itens, a gente utiliza a mecânica da Areia das Almas. Esse item a gente encontrou no episódio passado no Nether. E a Areia das Almas, quando temos blocos de água acima dela, não correntezas, tá? Tem que ser o bloco de água mesmo. E a gente consegue fazer isso apenas colocando algumas algas e subindo elas, assim ela transforma a correnteza de água em um bloco de água mesmo. Ela cria uma correnteza subindo, então a gente pode usar exatamente o que a gente quer, subir os itens. Dessa forma, criando um túnel, a gente consegue subir os itens até onde vai estar os nossos baús, que aí a gente distribui utilizando os funis também. Tá, mas chega de enrolação, vamos finalizar agora aqui a decoração. Nossa farm teoricamente já está funcionando de novo, agora a gente só falta dar os últimos retoques finais para finalizar essa primeira parte do vídeo. Agora sim, esse é o nosso resultado final. Cara, achei muito bonitinho. Fiz algumas decorações aqui já. Criei um pequeno jardim, coloquei uma cerejeira aqui. Ficou muito bonitinho, essas partículas são muito bonitas. Aqui dentro ficou o seguinte. Eu criei aqui uns blocozinhos de vidro preto, né? Usando a bolsa de tinta da Lula. E, cara, já dá pra ver que de primeira, né, eu andei observando aqui a farm, a gente já tem bastante coisa, mas de primeira, eu sinto que aumentou muito a eficiência da farm a gente ter colocado pra matar aqui embaixo. Isso porque eu acho que esse tempo que leva pro golem tá morrendo ali, quando era lá em cima, não spawnaria outro. Agora é meio que insta, tipo, tá caindo, morrendo um lá e caindo outro, sabe? Então, tipo, eu gostei, eu acho que a eficiência de você mover aqui pra baixo, onde você vai matar, aumenta muito, sabe? Tipo, tá sempre nascendo algum golem aqui, tá sempre descendo um golem. Bom, aqui eu fiz um tetozinho e eu deixei uma partezinha para manutenções aqui em cima. Aqui eu nerfei tudo também, mas aqui a gente consegue ver o sisteminha de elevador de itens. Aqui a gente tem acesso à correnteza que fica os golems. Aqui a gente consegue subir para fazer alguma manutenção no sistema de redstone ou enfim. Aqui em cima a gente tem esse acesso. Vou tentar manter sempre esses acessos de manutenção. E sem contar, é claro, vou botar aqui pra gravar já pra gente conseguir ver os resultados com o replay mod, né? Mas, cara, eu gostei bastante mesmo. A decoraçãozinha ficou muito bonitinha.
coisa também que eu saí fazendo foi colocando alguns postes. Agora que a gente tem ferro, não vou colocar todos usando esse sisteminha com funis, né? Apesar de ser bem bonitinho. Provavelmente eu vou usar os ports mais dessa forma enquanto eu não automatizo eles, né? Bom, mas vamos finalizar realmente agora essa primeira parte do vídeo pra gente começar realmente o que seria o vídeo, né? Nesse episódio eu tinha planejado pra gente fazer a nossa farm de cenoura. Isso porque eu tô sofrendo bastante aqui com a falta de alimento no nosso mapa. Eu tava usando bastante pão, mas já acabou. Aquela pequena plantação que eu fiz ali não tá sendo o suficiente. Cenoura vai ser meu alimento principal aqui do mapa. Porque a cenoura dourada, na realidade, né? Então tem que ter farm também de ouro, mas de qualquer forma é um dos melhores alimentos que a gente tem aqui, se não o melhor. Vamos começar então esse projetozinho onde a gente vai dar início aí à nossa farm de cenoura. Vamos lá. E a construção dessa farm, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira eu vou estar fazendo ela funcionar apenas, onde vai resolver já o meu problema de alimentação aqui. E a segunda vai ser a decoração dela e a expansão dela. Isso porque eu vou fazer essa farm de uma forma que eu consiga expandir, tendo assim diversos compartimentos para cada tipo de plantio que a gente vai ter no nosso mapa. Isso porque a gente não vai ter nesse local somente a farm de cenoura, mas também farm de trigo e de batata, que serão a base de alguns alimentos aqui do mapa. Mas nessa primeira parte, onde eu vou fazer nesse vídeo, eu quero apenas fazer a nossa farm funcionar, dando assim cenoura pra gente o suficiente para nos mantermos no mapa. Então eu já comecei coletando os recursos que eu preciso. Para a ideia de decoração que eu tenho que pegar essa madeira mais laranja de alcácia. Vou precisar de bastante vidro também, mas como no início do vídeo eu já comecei destruindo parte daquela montanha, e como lá também tinha areia, eu acabei pegando alguns packs de areia ali. Esses packs de areia vão ser suficientes para o vídeo de hoje, apenas para a gente ter uma segurança ali mínima para os aldeões, mas provavelmente eu vou precisar de muito mais areia, isso porque a minha decoração ela vai ser uma estufa, e bom, vou usar bastante vidro para isso. Mas ok, agora que eu estou com todos os recursos coletados, a ideia é que eu construa ali a base da estrutura que eu vou utilizar para essa farm. Eu já vou construir a estrutura aqui, ao menos o alicerce ali, para que eu tenha uma ideia de como vai ficar. E assim eu possa adaptar a minha farm de cenoura com a decoração que eu tenho em mente. Bom, beleza, como eu falei, eu vou me concentrar aqui na nossa farmzinha de cenoura. Bom, ela vai ficar o primeiro andar dela vai ficar aqui, o segundo andar vai ficar acima dela, então aqui vai ser meio que onde eu vou conseguir cenoura. A ideia é que os baús fiquem nessa parte aqui, então a gente consiga ter acesso aos baús. Mas com isso aqui já dá pra gente começar a fazer. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir mais ou menos onde a gente quer coletar as nossas cenouras. Eu vou definir aqui no centro, como eu quero dividir ela em dois compartimentos. Assim eu consigo duplicar um pouco a eficiência dela. Então, encontrando mais ou menos onde fica o centro, a gente só precisa ali colocar um funil abaixo. Também vou colocar 3 funis empilhados, assim eu vou mais pra frente centralizar toda a coleta e armazenamento da nossa farm em um lugar específico. E agora a gente só precisa montar a seguinte estratégia. A gente viu lá no segundo episódio que os villagers fazendeiros tendem a compartilhar das suas colheitas com outros villagers da vila. Então a gente só precisa colocar um villager fazendeiro e um villager sem profissão para que eles compartilhem esse item. Assim a gente só tem que conseguir capturar o item que ele estava compartilhando, afinal ele faz isso dropando os itens próximo ao villager que ele quer compartilhar. E se a gente conseguir coletar esse recurso antes do outro villager pegar, a gente consegue, assim, automatizar esse sistema de colheita. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então, onde a gente definiu o centro, a gente só tem que colocar um villager e um sisteminha para coletar ele. Eu vou utilizar carrinhos de funil aqui. Isso porque eu quero fazer um segundo andar. E como a gente viu no episódio em que montamos a nossa farm de lã, os carrinhos de funis têm a propriedade de pegar itens que estão a mais de um bloco acima deles. Já o funil normal não tem essa propriedade. E como a gente vai precisar de um espaço ali pra gente construir o nosso próximo andar, vamos colocar com carrinho de funil. Pra gente empilhar os carrinhos com funil, é bem simples. A gente precisa colocar um bloco de suporte acima do local onde a gente quer empilhar, colocar um trilho e colocar o carrinho com funil acima do trilho. Agora a gente precisa quebrar o trilho que o carrinho de funil está em cima e quebrar o bloco assim ele vai cair no local desejado. E a gente tem que fazer esse mesmo procedimento com o carrinho com funil que vai ficar acima da nossa pilha de carrinhos. Temos que fazer esse processo porque quando a gente tem um carrinho de funil com trilhos abaixo, quando o outro carrinho ficar acima dele, ele acaba quebrando. Isso porque eu acho que o carrinho pode
ficar ativo e acaba quebrando os blocos que vierem acima dele. Sem um trilho, a gente consegue empilhar os carrinhos. Então, com o sistema mais ou menos dessa forma, a gente precisa agora travar esses carrinhos. Então, para isso, a gente só precisa de alguns alçapão. Aqui eu coloquei com 3 camadas, mas eu já adianto que testando a farm pra frente, eu percebi que somente a segunda e a primeira camada é suficiente. Isso porque se você colocar a terceira camada, os villagers fazendeiros não vão compartilhar com o outro villager as cenouras. Bom, agora para finalizar a farm, só resta a última etapa, que seria buscar os villagers e colocar em seus respectivos lugares. Como eu falei, a gente vai usar 2 villagers fazendeiros, um em cada compartimento e um outro villager sem profissão no centro da farm. Então eu preciso pegar 3 villagers e após buscar esses 3 villagers, eu só preciso plantar a cenoura em cada um dos compartimentos. Assim, com o tempo, a nossa farm vai começar a funcionar. E é assim que a nossa farm funciona. Os 2 fazendeiros jogam a cenoura para o outro villager e a gente coleta antes que ele com os carrinhos de funil. E bom, pessoal, farm finalizada, vamos dar uma olhada aqui no resultado. Eu deixei aqui um tempinho apenas, não foi bastante, acho que em torno de 30 minutos mais ou menos. E bom, a gente já tem um bom resultado aqui, temos quase 2 packs de cenoura. Essa farm aqui, ela é muito boa porque a gente consegue sempre estar duplicando a eficiência dela, replicando pra cima ou pra baixo. Como no mapa eu vou querer deixar somente a parte mais bonitinha, não ficar uma coisa muito grande por enquanto, provavelmente eu vou fazer apenas mais um andar pra cima, mas a gente pode sempre expandir ela pra baixo também. Então dá pra gente fazer no subsolo algumas outras camadas pra gente ter uma melhor eficiência dessa nossa farm. Mas por enquanto eu vou fazer somente os 2 andares aqui pra cima. Se eu começar a perceber a necessidade de mais cenoura, aí sim a gente pode expandir ela. Mas é isso, vamos finalizar o episódio por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar o vídeo. Isso pra dar aquela ajuda no engajamento aqui do canal. Tá dando um trabalho legal fazer esses vídeos. Tô tentando melhorar cada vez mais, aprender novas técnicas de edição e tá pesquisando mais sobre o jogo. Mas é algo que eu me divirto muito fazendo, claro que com o tempo que eu tenho disponível. Mas é isso, obrigado e até o próximo episódio. Falou!